A reunião emergencial do conselho começou às 3h47 da madrugada. Eu estava no meu escritório em casa, vendo o celular acender com 17 chamadas perdidas de Lucien, sabendo exatamente o que estava acontecendo a 5 quilômetros de distância, na sede da Vórtice Infraestrutura de Dados. Toda a infraestrutura de banco de dados avaliada em R$ 5 bilhões estava desmoronando em tempo real. Todos os portais de clientes, todos os pipelines de dados, todos os protocolos de segurança desaparecendo como fumaça. E eu era a única pessoa no mundo que poderia parar aquilo. Tomei um gole do meu café e deixei tocar. Antes de mergulharmos em como uma única linha de código que eu escrevi há 10 anos, colocou uma empresa bilionária de joelhos. Quero pedir uma coisa a você. Se você aprecia histórias sobre enfrentar a corrupção corporativa e proteger as pessoas que realmente fazem o trabalho, considere se inscrever. Estamos construindo uma comunidade aqui, caminhando para 5.000 inscritos que acreditam que lealdade e competência importam mais do que nepotismo. Clique no botão de inscrever-se e vamos crescer juntos. Meu nome é Lira Venturi e sou a diretora de tecnologia da Vórtice Infraestrutura de Dados. Ou pelo menos era até aproximadamente 4 horas atrás, quando enviei minha carta de demissão por e-mail às 23h43. Eu não vim de dinheiro nem conexões. Meus pais tinham uma pequena livraria em uma cidade do interior de Minas Gerais, do tipo que mal sobrevivia ao crescimento das grandes plataformas online. Mas me ensinaram algo mais valioso que qualquer MBA. Como entender pessoas que trabalham duro por tudo o que têm. Minha mãe deixava clientes fazerem fiado nos meses difíceis. Meu pai ficava até tarde para encomendar livros especiais para crianças que não podiam pagar os best-sellers. Eles entendiam empatia não como conceito, mas como prática, e me criaram para reconhecer isso nos outros. Foi por isso que quando conheci a Amara Solari há 20 anos numa conferência de tecnologia em São Paulo, soube imediatamente que ela era alguém com quem valia a pena construir algo. A Amara não era como os outros arquitetos de software na conferência. Enquanto todos faziam networking agressivo, trocando cartões como moeda, ela estava sozinha no bar do hotel, rabiscando esquemas de banco de dados em guardanapos. Eu me aproximei, olhei para os designs dela e disse a primeira coisa que veio à mente: essa é uma solução bonita, mas você vai bater num gargalo em escala quando a carga de consultas exceder a capacidade de indexação. Ela olhou para mim, empurrou os óculos no nariz e sorriu. Eu sei, por isso tem um segundo guardanapo. Ela deslizou outro guardanapo mostrando exatamente a solução de cache que eu teria sugerido. Conversamos até às 4 da manhã. 3 meses depois, fundamos a Vórtice Infraestrutura de Dados na garagem dela com R$ 120 mil em economias combinadas e o sonho de construir infraestrutura de dados que realmente funcionasse. Os primeiros 5 anos foram brutais. Vivemos de macarrão instantâneo e ambição, pegando contratos que mal cobriam o aluguel, construindo nossa reputação um cliente satisfeito por vez. Amara cuidava da arquitetura. Ela via designs de sistemas na mente como quebra-cabeças tridimensionais. Eu cuidava da implementação e segurança, transformando as visões dela em código que não podia ser quebrado. Formávamos uma equipe perfeita. Também formamos uma empresa perfeita. No ano 7, tínhamos 40 funcionários e 12 grandes clientes. No ano 10, 200 funcionários e contratos com metade das maiores empresas do Brasil. No ano 15, éramos a terceira maior empresa de infraestrutura de dados do Sudeste, com escritórios em 8 estados. Amara era CEO, eu era CTO, e nunca esquecemos como era ser 2 pessoas com nada além de talento e determinação. Pagávamos nossos desenvolvedores acima do mercado, oferecíamos licença médica ilimitada, promovíamos de dentro. Quando o programador júnior Lucas Mendes teve uma emergência familiar e precisou de 3 meses de afastamento, Amara não só aprovou, ela enviou flores para a família dele e manteve o salário integral. Quando nossa chefe de segurança, Mônica Ribeiro, se assumiu como transgênero, não só aceitamos, garantimos que nosso plano de saúde cobrisse todos os aspectos da transição dela e atualizamos as políticas da empresa para proteger pessoas como ela. Isso não era caridade, era lembrar de onde viemos. Mas o sucesso atrai atenção, e atenção atrai tubarões. 4 anos atrás,
tomamos a decisão que eventualmente destruiria tudo o que construímos. Precisávamos de capital para expandir para serviços em nuvem. A tecnologia evoluía rápido e ficar competitivo exigia um investimento massivo de infraestrutura que não podíamos financiar apenas com receita. Precisávamos de investidores. Amara estava relutante. Eu estava relutante. Mas nosso diretor financeiro, Tomás Benevides, fez um argumento convincente. Poderíamos aceitar private equity, manter controle majoritário através de estrutura de ações de 2 classes e conseguir os R$ 1 bilhão necessários para dominar o mercado de nuvem. Vocês ainda vão dirigir a empresa? Tomás nos garantiu durante o jantar num churrascaria no centro. O conselho será majoritariamente consultivo. Coisa padrão. Coisa padrão. Essas palavras deveriam ter sido um alerta vermelho do tamanho do Brasil. Assinamos o acordo com a Capital Partners Pedra Negra. Eles ficaram com 40% de equity e 3 cadeiras no nosso conselho de 7 pessoas. Mantivemos 4. Amara, eu, Tomás e Henrique Shen, nosso advogado de longa data. Henrique estava conosco desde o ano 3, quando mal podíamos pagar. Ele aceitou honorários reduzidos em troca de uma pequena participação porque acreditava em nós. Os sócios da Pedra Negra pareciam razoáveis no início. Havia Diana Fortes, ex-executiva de tecnologia com currículo impressionante. Martin Cruz, um cara de finanças que ficava quieto e revisava planilhas. E o tio de Lucien, Ricardo Carvalhães, o sócio-gestor que liderou o negócio. Ricardo era suave demais. Tinha aquele carisma sem esforço de quem nunca ouviu um não na vida. O tipo de homem que herdou a firma de investimentos do pai e realmente acreditava que seu sucesso era inteiramente construído por ele. Por 2 anos, tudo correu bem. As reuniões do conselho eram chatas da melhor forma possível. Apresentávamos números trimestrais sempre bons e todos aprovavam. A Pedra Negra recebia seus retornos. Nós mantínhamos nossa autonomia. A empresa crescia. Então, há 3 meses, Ricardo trouxe o sobrinho para uma reunião do conselho. Lucien Carvalhães tinha 26 anos. Tinha MBA de uma faculdade que a família doou. 2 anos de experiência numa consultoria onde não produziu nenhum resultado tangível e o tipo de confiança que vem de nunca ter enfrentado consequências reais. Usava ternos caros que caíam perfeitos. Penteava o cabelo com produtos que provavelmente custavam mais que o salário semanal dos nossos desenvolvedores juniores e falava sobre disrupção sinérgica, sem um pingo de ironia. Lucien tem aprendido as cordas no investimento em tech, anunciou Ricardo naquela reunião de outubro, com a mão no ombro do sobrinho com orgulho evidente. Achei que ele deveria participar, ter uma ideia de como opera uma empresa de portfólio de sucesso. Amara e eu trocamos um olhar. Já tínhamos visto esse filme, mas Lucien só estava observando. Então deixamos passar. Ele passou a reunião inteira no celular, mal olhando para cima, exceto para fazer uma pergunta. Vocês já consideraram pivotar para IA? Mônica, nossa chefe de segurança, que apresentava nossos protocolos mais recentes de criptografia, parou no meio da frase. Nosso negócio é infraestrutura de dados, explicou pacientemente. IA usa infraestrutura, mas não somos uma empresa de IA. Lucien assentiu como se ela tivesse dito algo profundo e voltou para o celular. Depois da reunião, Amara e eu tomamos café na cafeteria em frente ao prédio. Aquele garoto vai ser um problema, disse Amara, mexendo açúcar no expresso. Ele só está participando, respondi. Tio Rico mostrando ao sobrinho como funciona o negócio. Vai se cansar em 1 mês. Amara balançou a cabeça, olhando pela janela para o prédio da Vórtice que construímos do nada. Ricardo não faz nada sem motivo. E você viu como ele olhou para nossos números? Não impressionado, calculando. Crescemos 34% ano a ano. Nossa retenção de clientes é 96%. O que há para calcular? Se estamos crescendo rápido o suficiente para eles. Amara se virou para mim. Private Equity não se importa com crescimento sustentável. Lira, eles se importam com retorno máximo no prazo deles, não no nosso. Ela estava certa. Sempre estava certa sobre essas coisas. No mês seguinte, Lucien participou de outra reunião. E no mês seguinte, em janeiro, Ricardo oficializou. Lucien entrava no conselho como 4º representante da Pedra Negra. Espera,
Henrique interveio, folheando o acordo de acionistas. O acordo especifica 3 cadeiras da Pedra Negra. Estamos invocando a cláusula de expansão, disse Ricardo suavemente. Seção 7,3. Se a Pedra Negra aumentar o investimento em R$ 250 milhões ou mais, tem direito a uma cadeira adicional no Conselho. Vocês vão investir mais R$ 250 milhões? Perguntou Amara. Acreditamos no potencial da Vórtice, sorriu Ricardo. Considere um voto de confiança. Não era voto de confiança, era golpe de poder. Com 4 cadeiras contra nossas 4, todo voto seria empate, dando a Ricardo poder de veto efetivo sobre qualquer decisão importante. Mas o contrato era claro, e Henrique confirmou que a cláusula era irrevogável. Lucien entrou no conselho. Sua primeira ação oficial foi questionar por que os salários dos desenvolvedores estavam acima do mercado. Pagamos competitivamente para atrair e reter os melhores talentos, expliquei. Mas vocês poderiam economizar 20 milhões por ano ajustando para a mediana do mercado, disse Lucien, lendo de uma planilha que claramente alguém preparara para ele. São 20 milhões em lucro adicional. E 20 milhões destruindo o moral e perdendo nossos melhores talentos, contra-argumentou Amara. Nossa baixa rotatividade economiza mais que isso em recrutamento e treinamento. Isso foi quantificado? Perguntou Lucien. 20 anos dirigindo uma empresa de sucesso quantificaram, disse Amara, com aquela voz que eu reconhecia como raiva mal controlada. Ricardo interveio suavemente, sugerindo adiar a discussão e coletar mais dados. A moção morreu, mas a mensagem foi enviada. Lucien estava ali para mudar as coisas. Nos 2 meses seguintes, ele questionou tudo. Por que oferecíamos licença médica ilimitada? Por que pagávamos o plano de saúde da Mônica? Por que não automatizamos mais posições? Por que ainda promovíamos de dentro em vez de trazer talentos externos? Cada pergunta era formulada como curiosidade inocente, mas atacava os valores fundamentais que Amara e eu construímos na empresa. O ponto de ruptura veio em março. Amara e eu estávamos no escritório dela revisando as especificações da nova plataforma de segurança em nuvem, um projeto de 2 anos que cimentaria nossa posição como líderes do setor. Havíamos investido milhões em desenvolvimento e testes iniciais mostravam que seria revolucionária. Tomás bateu e entrou, o rosto pálido. Precisamos falar sobre a reunião do conselho amanhã. O que tem ela? Perguntou Amara. Tomás fechou a porta e se sentou pesadamente. Ricardo me ligou hoje de manhã. Ele tem os votos para aprovar uma grande proposta de reestruturação. Meu estômago caiu. Que tipo de reestruturação? Tomás puxou um documento e deslizou sobre a mesa de Amara. Enquanto líamos, a sala pareceu esfriar. A proposta se chamava Otimização Organizacional e Renovação de Liderança, Linguagem Corporativa para Expurgo. Propunha transitar a liderança antiga para papéis consultivos e trazer perspectiva fresca para acelerar o crescimento. Em português claro, eles iam forçar Amara a sair como CEO. A proposta nomeava Lucien como novo diretor de operações, com caminho claro para a sucessão de CEO em 6 meses. Agradecia a Amara por suas contribuições fundacionais e oferecia uma posição de consultora com metade do salário atual, sem autoridade operacional. 20 anos. 20 anos da vida dela construindo essa empresa do nada e eles ofereciam uma consultoria e um cartão de agradecimento. Isso é loucura, eu disse. Ela é a CEO e fundadora. Nós controlamos 4 cadeiras do conselho. Leia a próxima página, disse Tomás baixinho. A próxima página mostrava a votação. As 4 cadeiras da Pedra Negra, Ricardo, Diana, Martin e Lucien, votariam sim. O que não esperávamos era o 5º voto sim. Tomás Benevides, nosso próprio diretor financeiro. Amara olhou para Tomás, traição estampada no rosto. Estão me oferecendo CEO, disse Tomás, sem olhar nos olhos dela. Desculpe, Amara, mas essa é a oportunidade da minha vida. E honestamente, a empresa precisa de energia nova. Você fez coisas incríveis, mas talvez seja a hora de deixar outra pessoa levar para o próximo nível. Energia nova. A mesma frase que Lucien usava há meses. Saia, disse Amara, voz pouco acima de um sussurro. Amara, vamos ser profissionais. Saia da minha sala. Tomás saiu. Amara e eu ficamos em silêncio por um longo momento. Ainda temos 4 votos.
Eu finalmente disse. Você, eu, Henrique Espera, quem é o nosso quarto? Amara fechou os olhos. Eu dei uma cadeira para Tomás ano passado. Lembra quando ele negociou aquela linha de crédito favorável? Achei que ele tinha merecido. Ela dera a ele a segunda cadeira, mantendo uma para si, o que significava que nosso lado tinha apenas 3 votos. Amara, eu e Henrique. Havíamos perdido antes mesmo da reunião começar. Tem que ter algo que possamos fazer, eu disse. Contestar a votação. Convocar reunião de acionistas. Algo. Henrique trabalhou a noite toda revisando cada linha dos nossos documentos corporativos. Às 6 da manhã, ligou com a resposta que temíamos. É legal. O conselho tem autoridade para remover executivos com maioria simples. Como fundadora, Amara não pode ser removida do conselho sem causa, mas o cargo de CEO pode ser votado. E não há nada que possamos fazer legalmente. A votação era amanhã, às 14h, e a menos que alguém mudasse de ideia, Amara estava fora. Passei aquela manhã com Amara no escritório dela, vendo o sol nascer sobre a cidade que conquistamos juntas. Não vou sair quieta, disse Amara. Eu sei. 20 anos, Lira. 20 anos construindo isso. Tratamos as pessoas direito. Construímos algo que importava e eles simplesmente estão tomando. Eu sei. Ela se virou para mim e vi algo que nunca tinha visto nos olhos de Amara antes. Derrota. Talvez Tomás esteja certo. Talvez eu seja liderança legacy. Não, eu cortei. Não ouse. Você é a pessoa mais inteligente que já conheci. Essa empresa existe por sua causa. Aqueles 600 funcionários têm emprego por sua causa. E algum garoto mimado de fundo fiduciário e um diretor financeiro traidor não vão reescrever essa história. Então o que fazemos? Pensei na livraria dos meus pais. Como meu pai lidou com um locador que tentou triplicar o aluguel para expulsá-los e trazer uma grande rede. Ele não podia superar a oferta da rede. Não podia negociar com o locador, mas encontrou algo no contrato original, uma cláusula sobre preservação histórica que o locador esquecera. O prédio era antigo o suficiente para qualificar, e o processo de aplicação levava 3 anos. Até lá, a rede tinha ido embora e o locador ficou feliz em manter meu pai como inquilino. Às vezes você não pode vencer sendo mais forte. Às vezes tem que ser mais inteligente. Preciso fazer uma ligação, eu disse. Passei o resto do dia no meu escritório com a porta trancada, revisando o código que escrevi há uma década. Código que dormia na arquitetura do nosso sistema desde 2014, esperando um dia que eu esperava nunca chegar. Quando Amara e eu fundamos a Vórtice, éramos paranoicas com segurança. Não só externa, mas interna. Tínhamos lido histórias demais de fundadores forçados a sair das próprias empresas, de tomadas hostis, de parceiros que construíram algo valioso só para ser roubado. Então eu construí um seguro, enterrado profundamente na arquitetura central de todos os sistemas que já projetamos, escondido atrás de camadas de código padrão e disfarçado como funções rotineiras de manutenção, havia um interruptor de emergência. Não destrutivo. Eu não queria destruir nada, mas um bloqueio de dependência reversível. Todos os sistemas principais que a Vórtice construiu para nós e para nossos clientes foram projetados em torno de módulos proprietários que só eu entendia completamente. Para qualquer outro revisando o código, pareciam otimizações padrão, mas eram dependências intricadas que exigiam chaves de autenticação específicas para funcionar. Chaves que só existiam nos meus drives criptografados pessoais. Sem elas, os sistemas degradariam lentamente. Taxas de erro subiriam, performance cairia. Em 72 horas, tudo estaria não funcional, mas era totalmente reversível. Inserir as chaves de autenticação e tudo restauraria perfeitamente. Contei para Amara anos atrás, nos primeiros dias, quando ainda éramos só 2 pessoas na garagem. Isso é legal? Ela perguntou. É nosso código na nossa empresa, respondi. E vou remover quando estivermos estabelecidas o suficiente para ninguém poder tirar isso de nós. Mas nunca removi. E conforme crescemos, conforme construímos sistemas para centenas de clientes, aquelas dependências escondidas se espalharam por tudo que a Vórtice tocava. Todo o nosso negócio era construído numa arquitetura que só eu podia manter completamente. Eu tinha esquecido disso, honestamente. Fazia tanto tempo e tínhamos tanto sucesso
que as precauções paranoicas de duas fundadoras assustadas tinham perdido relevância. Até agora, a reunião do conselho começou pontualmente às 14h. Nos reunimos na sala principal de conferências no 14º andar, a sala com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, a sala onde celebramos todos os marcos importantes da história da empresa. Ricardo abriu a reunião com suavidade característica. Obrigado a todos por estarem aqui. Temos negócios importantes para discutir hoje sobre a futura estrutura de liderança da Vórtice Infraestrutura de Dados. Amara estava perfeitamente imóvel, rosto indecifrável. Ricardo apresentou a proposta de reestruturação, usou palavras como inovação, dinâmicas de mercado, valor para stakeholders e reposicionamento estratégico. Falou sobre o legado incrível de Amara e como todos eram gratos pelo trabalho fundacional dela. Nunca mencionou que Lucien tinha menos experiência que a maioria dos nossos desenvolvedores juniores, ou que Tomás planejava essa traição há meses. Quando Ricardo terminou, abriu para a discussão. Tenho algo a dizer. Amara se levantou. Eu construí essa empresa do nada. Lira e eu começamos com 120 mil e um sonho. Fizemos crescer para uma empresa de 10 bilhões com 600 funcionários e tecnologia líder do setor. Nossa satisfação de clientes é 98%. Nossa retenção de funcionários é a melhor do setor. Somos lucrativos, crescendo e posicionados para sucesso de longo prazo. Ela pausou, olhando para cada membro do conselho. Vocês querem me substituir por alguém que nunca construiu nada, nunca lutou por nada, nunca conquistou nada além do sobrenome. Lucien, sem ofensa, mas você não tem ideia de como dirigir essa empresa. Sem ofensa, disse Lucien com um sorriso que me deu vontade de jogar algo. Mas é exatamente por isso que perspectiva fresca é valiosa. Vocês estão muito apegados aos velhos métodos. Os velhos métodos que construíram uma empresa bilionária. Os velhos métodos que estão deixando dinheiro na mesa, contra-atacou Lucien. Poderíamos estar crescendo 60% em vez de 34%. Poderíamos automatizar mais, cortar custos, maximizar eficiência, mas vocês estão emocionalmente apegados a funcionários legacy e políticas ultrapassadas. Estou emocionalmente apegada a tratar pessoas com decência humana básica. E isso é admirável, interveio Ricardo suavemente. Mas Lucien tem razão sobre potencial de crescimento. O mercado está evoluindo e precisamos de liderança que evolua com ele. Liderança como alguém que nunca liderou nada, eu falei pela primeira vez. Ricardo se virou para mim com um sorriso paciente. Lira, ninguém questiona suas habilidades técnicas. Você permanece como CTO. Claro, estamos discutindo apenas o cargo de CEO. Por enquanto, eu disse. Algo no meu tom fez Ricardo pausar. O que isso significa? Significa que eu sei como isso funciona. Primeiro vocês removem Amara, depois vem atrás de mim, depois de todo mundo que realmente sabe dirigir essa empresa. Vocês vão destruir tudo que construímos e extrair valor máximo antes de passar para a próxima aquisição. Isso é uma acusação grave, disse Diana. Ela tinha ficado quieta durante toda a discussão, mas agora parecia desconfortável. Estamos tentando fortalecer a empresa, não destruir. Estão? Eu me virei para ela. Diana, você dirigiu engenharia numa empresa que a firma de Ricardo adquiriu. O que aconteceu depois da reestruturação? Ela não respondeu. Cortaram P&D em 60%, automatizaram metade da força de trabalho e venderam a empresa por partes em 18 meses. Continuei. É esse o plano aqui? Cada situação é diferente, disse Ricardo, seu tom suave finalmente mostrando alguma aresta. E essa discussão está saindo dos trilhos. Temos uma proposta na mesa. Vamos votar. A votação foi exatamente o que esperávamos. Ricardo, Diana, Martin, Lucien e Tomás votaram sim. Amara, Henrique e eu votamos não. 5-3. Amara Solari, após 20 anos construindo a Vórtice do zero até líder do setor, estava fora como CEO. Tomás foi nomeado CEO interino. Lucien foi nomeado diretor de operações com direitos de sucessão. Amara recebeu a oferta de posição de consultora. Declino, disse Amara baixinho. Se não me querem como CEO, não me querem de forma alguma. Vou esvaziar meu escritório hoje. Ela saiu da sala de conferência com a cabeça erguida. Eu a segui. Passamos a tarde arrumando o escritório dela em silêncio.
20 anos de prêmios, fotos e memórias entrando em caixas. Quando terminamos, sentamos no sofá dela uma última vez. O que você vai fazer? Ela me perguntou. Ainda não sei. Você deveria ficar. Tomás e Lucien são idiotas, mas você é brilhante. A empresa ainda precisa de você. A empresa que eles estão transformando não precisa de ninguém além de consultores e puxa-sacos. Amara sorriu triste. Provavelmente verdade. Ela se levantou e olhou ao redor do escritório vazio uma última vez. Cuide-se, Lyra, e obrigada por tudo. Ela saiu carregando uma única caixa de itens pessoais. A segurança enviaria o resto. Voltei para meu escritório e comecei a revisar código. Na semana seguinte, observei Lucien e Tomás começarem sua transformação da Vórtice. Trouxeram um consultor, um garoto de 24 anos de uma universidade de elite, que nunca tinha escrito código em produção na vida, para avaliar nossa eficiência técnica. O consultor, Blake Mendes, passou 3 dias entrevistando nossos desenvolvedores sênior e produziu um relatório recomendando modernizar nossa abordagem, terceirizando 40% da programação para contratados e implementando geração de código assistida. Nossa desenvolvedora líder, Zoe Pires, veio ao meu escritório depois de ler o relatório. Isso é loucura, disse ela, batendo o documento na mesa. Geração de código assistida para infraestrutura de segurança. Esse garoto entende o que fazemos? Ele entende redução de custos, respondi. Metade dessas recomendações introduziria vulnerabilidades de segurança massivas e, terceirizando nosso desenvolvimento central, perderíamos todo o nosso conhecimento institucional. Eu sei. Então você vai impedir, né? Você é a CTO. Tem autoridade sobre decisões técnicas. Eu queria dizer sim. Queria dizer que protegeria a equipe e a tecnologia que construímos, mas tinha visto o que estava por vir. Zoe, você deveria atualizar seu currículo. O rosto dela caiu. Está tão ruim assim? Vai piorar. Ela saiu e eu voltei para minha revisão de código. O interruptor de emergência que construí há uma década era mais abrangente do que eu lembrava. Todo o sistema principal tinha dependências dos meus módulos proprietários, sistemas de gerenciamento de dados de clientes, protocolos de segurança, infraestrutura em nuvem, frameworks de API, tudo ligado a chaves de autenticação que só eu possuía. Eu construí como seguro contra ameaças externas, mas funcionava igualmente bem contra ameaças internas. Na segunda semana após a remoção de Amara, Lucien convocou uma reunião geral. Toda a empresa se reuniu no refeitório principal. 600 pessoas que construíram a Vórtice no que era. Lucien ficou na frente, sorrindo, aquele sorriso confiante, e anunciou a nova direção. Estamos entrando num capítulo novo e empolgante, começou. Por tempo demais, a Vórtice foi contida por pensamento ultrapassado e resistência à mudança. Sob minha liderança, vamos liberar nosso verdadeiro potencial. Ele delineou sua visão. Automação agressiva, substituição de desenvolvedores em tempo integral por contratados, otimização de salários para a média de mercado, o que todos entenderam como cortes, redução de benefícios, avaliação de desempenho de toda a equipe, o que todos entenderam como demissões. Vi Mônica fechar os olhos. Vi Lucas, o desenvolvedor que Amara apoiou na emergência familiar, balançar a cabeça. Vi Zoe puxar o celular, provavelmente abrindo o LinkedIn. Sei que mudança é difícil, continuou Lucien, mas estou pedindo que todos abracem essa energia nova, se adaptem ou, francamente, deem espaço para quem vai se adaptar. Depois da reunião, meu escritório teve um fluxo constante de visitantes. Todo líder sênior, todo funcionário antigo, todo mundo que esteve lá durante a construção real dessa empresa. Todos faziam a mesma pergunta. O que fazemos? Eu dava a mesma resposta para todos. Atualizem seus currículos e comecem a procurar. Essa não é mais a empresa que construímos. Naquela noite, sentei no meu escritório em casa olhando para o código na tela. O interruptor de emergência, a apólice de seguro, a opção nuclear. Se eu ativasse, toda a infraestrutura da Vórtice começaria a degradar em horas. Todo o sistema de cliente, toda a plataforma interna, tudo o que construímos pararia de funcionar lentamente. Seria caos. Seria devastador. Também seria reversível, mas só por mim. Pensei em Amara, que deu 20 anos construindo algo significativo. Pensei em Mônica, Lucas, Zoe
e as centenas de outras pessoas que acreditaram na empresa que criamos. Pensei na livraria dos meus pais e no locador que tentou expulsá-los. Às vezes você não pode vencer sendo mais forte. Às vezes tem que ser mais inteligente. Mas isso não era só sobre ser inteligente. Era sobre queimar tudo que ajudei a construir. Sim, eu poderia reconstruir. Sim, poderia usar como alavanca. Mas ativar o interruptor significava destruir a versão atual da Vórtice e potencialmente prejudicar os clientes que dependiam de nós. Fechei o laptop e fui dormir. Não estava pronta para tomar aquela decisão. A decisão se fez uma semana depois. Cheguei ao escritório numa terça-feira de manhã e encontrei uma carta de demissão na minha mesa. Efetivo imediatamente, eu estava sendo removida como CTO por diferenças estratégicas com a nova direção de liderança. Ofereciam um pacote de indenização de 6 meses de salário em troca de assinatura de acordo de não concorrência e cláusula de confidencialidade. Lucien e Tomás tinham feito seu movimento. Fui até o escritório de Tomás, o que antes era de Amara, e os encontrei lá junto com o consultor Blake. Vocês estão me demitindo, eu disse secamente. Estamos fazendo transição para a nova liderança técnica, corrigiu Tomás. Blake vai assumir como CTO. Olhei para Blake, que teve a decência de parecer ligeiramente desconfortável. Você tem 3 anos de experiência e nunca gerenciou uma equipe maior que 5 pessoas, eu disse a ele. Tenho perspectiva fresca, respondeu Blake, ecoando a frase favorita de Lucien. E você acha que pode manter os sistemas da Vórtice com perspectiva fresca? Eu revisei a arquitetura, disse Blake com a confiança de quem não sabe o que não sabe. É infraestrutura bastante padrão. Nada que não possamos lidar. Quase ri. Você revisou os módulos de autenticação centrais? Os quê? Os módulos proprietários de autenticação que controlam acesso ao sistema e fluxo de dados em todas as plataformas. Blake puxou o laptop e começou a procurar na documentação. Não vejo nenhum módulo proprietário. Toda a autenticação parece ser implementações padrão de OAuth e JWT. Exatamente, eu disse. Lucien franziu a testa. O que isso significa? Significa que vocês estão prestes a descobrir por que conhecimento institucional importa. Eu me virei e saí. Atrás de mim, ouvi Tomás chamar meu nome, mas não parei. Fui ao meu escritório, peguei os poucos itens pessoais que mantinha lá e saí do prédio pela última vez. Às 23h43 daquela noite, sentada no meu escritório em casa, enviei minha demissão formal por e-mail. Sem período de aviso, sem plano de transição, apenas uma declaração simples de que exercia meu direito de demissão imediata conforme seção 12 do meu contrato de trabalho. Depois abri meu drive criptografado, localizei as chaves de autenticação que mantinham toda a infraestrutura da Vórtice unida e as movi para um dispositivo de armazenamento offline isolado. E esperei. A primeira falha de sistema começou às 6h23 da manhã seguinte. Nada dramático, apenas um leve aumento nas taxas de erro nos portais de clientes. O tipo de coisa que poderia ser um glitch aleatório. Às 8h47, as taxas de erro triplicaram. Reclamações de clientes começaram a chegar. Às 10h15, sistemas principais rodavam a 40% de eficiência. Ao meio-dia, a plataforma de gerenciamento de dados de clientes caiu completamente. Às 14h, tudo estava falhando. A reunião emergencial do conselho foi convocada para as 3h47 da madrugada seguinte. Era quando sistemas que servem clientes globais ficavam críticos. Quando a Europa começava o dia de negócios e a Ásia ainda estava rodando e você não podia se dar ao luxo de mais downtime. Eu estava no meu escritório em casa, vendo o celular acender com chamadas de Lucien e deixei tocar. Às 4h23, o próprio Ricardo ligou. Atendi. Lira, graças a Deus. Precisamos que você venha imediatamente. Tudo está desmoronando. Eu não trabalho mais aí, Ricardo. Lembra? Podemos discutir sua demissão. Foi prematura. Agimos com pressa. Você nomeia o preço. Ações, opções, salário, o que quiser. Mas precisamos que você conserte isso agora. O que há de errado com Blake? Perspectiva fresca não está resolvendo o problema? Houve uma longa pausa. Blake pediu demissão há 4 horas. Disse que os sistemas estão fundamentalmente quebrados e além da capacidade dele de reparar. Eles não estão quebrados, estão bloqueados. Outra pausa. O que isso significa?
Significa que quando Amara e eu construímos essa empresa, colocamos proteções. A arquitetura central exige chaves de autenticação para funcionar. Chaves que só eu tenho. Eu podia ouvir a respiração de Ricardo ficar mais pesada. Isso é sabotagem corporativa. Isso é seguro contra exatamente o que vocês fizeram. Vocês forçaram a saída da fundadora e tentaram desmontar a empresa para vender por partes. A arquitetura simplesmente está retornando ao seu estado protegido. Lyra, temos 600 funcionários e centenas de clientes dependendo desses sistemas. Seja qual for o problema que temos, essas pessoas não merecem sofrer. Ele estava certo sobre isso. Isso não era sobre prejudicar funcionários ou clientes. Era sobre alavanca. Aqui está o que vai acontecer. Eu disse, você vai convocar outra reunião do conselho para as 9h de hoje. Vai trazer Amara de volta como CEO com autoridade plena e um contrato que não possa ser quebrado. Vai remover Lucien do conselho e de qualquer papel operacional. Vai restaurar todas as políticas e benefícios que ele e Tomás tentaram cortar e vai demitir Tomás. Isso é impossível. Não podemos simplesmente. Vocês têm cerca de 48 horas antes que a degradação do sistema se torne permanente. Depois disso, nem eu vou conseguir restaurar sem reconstruir do zero, o que levaria meses e custaria centenas de milhões em negócios perdidos e processos de clientes. Então, na verdade, é muito possível. É a única opção de vocês. Isso é extorsão. Isso é consequência de traição. Convoca a reunião, Ricardo. Você tem até às 9h. Desliguei. Às 5h12, Henrique me ligou. Por favor, me diga que você sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ricardo está ameaçando ação legal. Diz que você sabotou os sistemas da empresa. Os sistemas não estão sabotados. Estão funcionando exatamente como projetados. Como CTO, eu tinha autoridade plena sobre a arquitetura técnica. Tudo que construí estava documentado e legal. Documentado onde? Blake disse que não encontrou nenhuma referência a esses módulos de autenticação. Estão documentados nas especificações técnicas, que foram arquivadas no portfólio de propriedade intelectual da empresa há 10 anos. São tecnologia proprietária completamente legítima. Henrique ficou quieto por um momento. Você planejou isso por 10 anos. Eu protegi nós por 10 anos. Só nunca pensei que teria que usar. Amara precisa saber. Posso contar o que está acontecendo? Diga a ela para esperar uma ligação de Ricardo na próxima hora. Às 6h45, Amara me ligou. Ricardo acabou de me oferecer meu cargo de CEO de volta. Ótimo. Lyra, o que você fez? Expliquei o interruptor de emergência, as chaves de autenticação e o ultimato que dei a Ricardo. Quando terminei, Amara ficou em silêncio por um longo momento. Você construiu um interruptor de homem morto em toda a nossa empresa. Eu construí proteção. É brilhante. Também é completamente insano. Provavelmente as duas coisas. O que você quer que eu faça? Vá para essa reunião, recupere sua empresa, coloque tudo por escrito e não negocie. Eles precisam mais de nós do que nós deles. E você? Vai voltar? Pensei sobre isso. Queria voltar para a Vórtice depois de tudo que aconteceu? Queria trabalhar com um conselho que provou que jogaria lealdade fora por retornos trimestrais? Depende do que acontecer na reunião, eu disse. A reunião do conselho começou às 9h. Amara me ligou às 10h30. Está feito. Tudo. Tudo. Sou CEO com contrato garantido de 5 anos. Lucien está fora. Ricardo concordou em remover Lu do conselho e da empresa completamente. Tomás foi demitido. Todas as mudanças de políticas foram revertidas e eles estão vendendo suas cadeiras no conselho. O quê? Henrique encontrou um comprador, outra firma de investimento que realmente entende valor de longo prazo. A Pedra Negra está vendendo todas as 4 cadeiras para eles com lucro significativo. Então Ricardo salva a cara com seus sócios. A nova firma quer manter as coisas estáveis, não disruptivas. Foi melhor do que eu esperava. E os sistemas? Perguntou Amara. Vou restaurá-los. Vai levar cerca de 6 horas para inserir todas as chaves de autenticação e reconstruir as conexões. Tudo vai estar normal até hoje à noite. E você? Vai voltar? Pensei na livraria dos meus pais. Como eles lutaram para manter, lá não porque os enriquecia, mas porque importava. Porque tratar pessoas direito e construir algo significativo valia a pena lutar.
A Vórtice podia ser isso de novo. Sam Lucien, Tomás e Pedra Negra podia voltar a ser a empresa que Amara e eu sonhamos naquela garagem há 20 anos. Sim, eu disse, estou voltando. Passei aquela tarde na sala de servidores da Vórtice, restaurando metodicamente cada chave de autenticação. Um por um, os sistemas voltaram online. Taxas de erro caíram, performance restaurada. Às 20, tudo funcionava normalmente. Na manhã seguinte, Amara convocou outra reunião geral. O refeitório estava lotado novamente, mas o clima era diferente, esperançoso em vez de ansioso. Sei que as últimas semanas foram caóticas, começou Amara. Liderança mudou, depois mudou de volta. Sistemas caíram, houve muita incerteza. Quero abordar tudo isso diretamente. Ela explicou o que aconteceu. A tentativa do conselho de forçar, lá a sair, a instalação de Lucien e Tomás, e o plano deles de destruir a cultura e benefícios da empresa. Mas aqui está o que eles não entenderam, continuou Amara. Essa empresa não é só infraestrutura e código. São pessoas. É a cultura que construímos juntos, e você não pode terceirizar isso, automatizar ou otimizar para longe. Ela olhou pela multidão e me encontrou de pé no fundo. Lira e eu começamos essa empresa há 20 anos porque acreditávamos que tecnologia deveria ser construída por pessoas que se importam com pessoas. Isso não mudou. Isso nunca vai mudar. Os membros do conselho que esqueceram disso foram embora. A liderança que tentou nos destruir foi embora. O que resta é o que sempre importou: nós. A sala explodiu em aplausos. Depois da reunião, voltei para meu escritório restaurado e encontrei Zoe esperando. Ouvi dizer que você é a razão de tudo ter caído, ela disse. Onde ouviu isso? Mônica contou para Lucas, que contou para todo mundo. Você construiu um interruptor de emergência na empresa toda. Eu construí proteção. Zoe sorriu. Isso é a coisa mais paranoica e brilhante que já ouvi. Aliás, estou roubando essa ideia para meu próximo projeto. Por favor, não crie mais interruptores de emergência. Tarde demais. Já estou planejando. Ela saiu e eu me sentei à mesa olhando a skyline da cidade. A Vórtice estava segura. Amara estava de volta. As pessoas que tentaram destruir o que construímos foram embora. Mas algo tinha mudado. Eu sempre acreditei que fazer bom trabalho e tratar pessoas direito era suficiente, que mérito e lealdade venceriam. As últimas semanas me ensinaram diferente. Às vezes fazer a coisa certa significa estar disposta a queimar tudo para proteger. Às vezes lealdade exige alavanca. 3 meses depois, a Vórtice estava prosperando novamente. Os novos membros do conselho de uma firma chamada Capital Farol eram tudo que a Pedra Negra não foi. Eles se importavam com crescimento sustentável, satisfação dos funcionários e valor de longo prazo. Faziam perguntas inteligentes e confiavam em nós para dirigir a empresa que construímos. Lucien, ouvi pelo boca a boca da indústria, tinha pegado posição em outra empresa de tech. Durou 6 meses antes de ser discretamente dispensado por problemas de performance. Aparentemente, nepotismo só leva até certo ponto. Tomás teve momento mais difícil. A notícia sobre por que foi demitido da Vórtice se espalhou rápido e sua reputação levou um golpe. Última coisa que soube, ele trabalhava numa consultoria de médio porte, vários degraus abaixo de CEO de empresa bilionária. Ricardo e a Capital Partners Pedra Negra tiveram lucro saudável no investimento, então não tinham queixas. Seguiram para a próxima aquisição, provavelmente já planejando como extrair valor máximo. Quanto ao interruptor de emergência, eu disse a Amara que devíamos remover-lo agora que estávamos seguras. Absolutamente não. Ela disse firmemente, mantenha no lugar, só por precaução. Você quer que eu mantenha um mecanismo de falha potencialmente catastrófico nos nossos sistemas de produção? Quero que você mantenha-o seguro. Ficamos complacentes uma vez. Não vamos cometer esse erro de novo. Então as chaves de autenticação ficaram nos meus drives criptografados e os módulos proprietários ficaram enterrados no código. Nossa proteção contra o próximo Lucien, o próximo Tomás, o próximo Ricardo. Uma tarde eu estava no meu escritório revisando especificações para um novo protocolo de segurança quando Mônica bateu na porta. Tem 1 minuto? Sempre. O que foi? Ela se sentou parecendo incomumente nervosa. Queria agradecer pelo que você fez. Não fiz por agradecimento. Eu sei.
Mas quando Lucien estava aqui, quando questionava benefícios e fazia aqueles comentários sobre despesas desnecessárias, eu sabia que ele falava de pessoas como eu, plano de saúde trans, políticas de acomodação, tudo. Ele ia cortar tudo que tornava esse lugar seguro para pessoas que não se encaixam na definição estreita dele de valioso. Você é uma das pessoas mais valiosas dessa empresa, eu disse. Eu sei disso. Você sabe. A Mara sabe. Mas Lucien só via uma despesa. E se você não tivesse parado ele, eu teria que escolher entre meu plano de saúde e meu emprego. Você nunca deveria ter que fazer essa escolha. Na maioria dos lugares eu tenho que fazer. É por isso que o que você fez importou. Você não salvou só o cargo de Amara. Salvou o que essa empresa representa. Depois que ela saiu, fiquei pensando no que disse. Eu estava tão focada no quadro geral salvar Amara, parar Lucien, proteger a Vórtice, que não tinha considerado completamente os impactos individuais. Lucas, que precisava de licença familiar flexível. Mônica, que precisava de saúde inclusiva. Zoe e os outros desenvolvedores que precisavam de compensação justa e respeito pela expertise deles. As centenas de outros funcionários que construíram suas vidas em torno de uma empresa que os tratava como humanos, não recursos. Era isso que realmente estava em jogo. Não só controle corporativo ou direitos de fundadoras, mas a ideia radical de que uma empresa de sucesso também podia ser uma empresa boa. Uma semana depois, eu tomava café com Amara no nosso lugar habitual, em frente ao prédio da Vórtice. Você algum dia se arrepende? Ela perguntou. De construir o interruptor de emergência? Digo, de usar. De lutar pela empresa? Nunca. Então não. Não me arrependo. Amara mexeu seu expresso, pensativa. Tenho pensado sobre planejamento de sucessão. Planejamento de sucessão real, não do tipo Lucien. Não somos tão velhas. Não somos jovens também. E se aprendemos algo com essa bagunça, é que precisamos ser intencionais sobre o futuro da empresa. Garantir que vá para pessoas que compartilham nossos valores. Ela estava certa. Construímos algo que valia proteger, o que significava pensar além de nós mesmas. No ano seguinte, desenvolvemos um plano de sucessão real. Promovemos Zoe a vice-presidente sênior de engenharia. Mônica se tornou diretora de segurança. Trouxemos outros funcionários antigos para papéis de liderança, pessoas que provaram que entendiam o que a Vórtice representava. Também reestruturamos nosso equity. Em vez de concentrar propriedade, distribuímos ações para funcionários em todos os níveis. Não o suficiente para deixar todo mundo rico, mas o suficiente para dar participação real no sucesso da empresa. Estamos construindo legado, explicou Amara no anúncio. Não só para nós, mas para todo mundo que contribuiu para fazer da Vórtice o que é. A imprensa de tecnologia cobriu nossa reestruturação com interesse. Vários artigos chamaram de radical e sem precedentes. Um jornalista particularmente cínico sugeriu que estávamos apenas tentando prevenir outra tomada hostil. Ele não estava completamente errado, mas era mais que isso. 2 anos após o incidente Lucien, como ficou conhecido no folclore da empresa, fui convidada para falar numa conferência de tecnologia em Florianópolis. O tema era construir empresas de tech sustentáveis num mundo impulsionado por trimestres. Quase declinei. Falar em público não era meu forte e eu não amava a ideia de contar nossa história para uma sala cheia de estranhos. Mas Amara me convenceu. As pessoas precisam ouvir isso, ela disse. Precisam saber que é possível construir algo bom e proteger. Então fui. De pé naquele palco, olhando para centenas de profissionais de tech, contei sobre a Vórtice, sobre começar numa garagem com nada além de talento e determinação, sobre construir uma cultura que valorizava pessoas acima de lucros, sobre a tomada hostil do conselho e o interruptor de emergência que salvou tudo o que construímos. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um momento. Depois alguém começou a aplaudir e se espalhou até todo o auditório estar de pé. Durante o que, uma jovem na terceira fila levantou a mão. Como você equilibra proteção com confiança? Construir um interruptor de emergência parece que você planejava a traição desde o início. Eu planejava, eu disse honestamente. Não porque esperava, mas porque vi acontecer com outros fundadores. Meus pais me ensinaram a esperar o melhor, mas planejar para o pior. O interruptor de emergência era planejar para o pior. Mas isso não envenena a cultura se você constrói desconfiança desde o dia 1?
O interruptor não era sobre desconfiar dos nossos funcionários ou parceiros. Era sobre protegê-los. Quando Lucien e Tomás tentaram destruir tudo que construímos, eu não usei a alavanca para mim. Usei para restaurar Amara, proteger nosso pessoal e preservar nossa cultura. Proteção e confiança não são opostos. Às vezes, proteção é como você preserva confiança. Outra mão subiu. Um homem de meia-idade de terno. Você mencionou que os sistemas ficaram fora por quase 24 horas. E os clientes? Eles não sofreram? Sofreram. E esse é o peso que tive que carregar. A decisão de ativar o interruptor afetou centenas de empresas e milhares de pessoas além da vórtice. Mas aqui está a alternativa que eu enfrentava. Deixar Lucien e Tomás destruírem lentamente a capacidade da empresa através de demissões, terceirização e cortes de custo. Em um ano, nossa qualidade de serviço teria degradado permanentemente e aqueles mesmos clientes teriam sofrido dano de longo prazo. 24 horas de disrupção versus degradação permanente. Escolhi a opção que protegia valor de longo prazo. Algum cliente saiu depois da interrupção, 3 de 287. O resto aceitou nossa explicação e apreciou nossa transparência. Contamos exatamente o que aconteceu, que a liderança tinha tomado decisões que ameaçavam a estabilidade da empresa e tomamos ação para corrigir o curso. A maioria respeitou isso. As perguntas continuaram por mais 30 minutos. Quando finalmente saí do palco, pelo menos uma dúzia de pessoas queria falar mais, compartilhar suas próprias histórias de traição corporativa ou pedir conselho sobre proteger suas empresas. Um jovem fundador não devia ter mais de 25 anos. Me puxou de lado. Estou construindo algo com meu cofundador, disse. Vamos aceitar investidores. Devo construir um interruptor de emergência como você fez? Pensei cuidadosamente. Não posso dizer o que fazer, mas posso dizer isso. Entenda o que você está protegendo e por quê. Um interruptor de emergência não é sobre poder ou controle. É sobre preservar algo que importa mais que qualquer indivíduo. Se você está construindo algo que importa, proteja. Os detalhes são com você. Ele assentiu e agradeceu. Voando para casa naquela noite, pensei em como tínhamos chegado longe. 20 anos de uma garagem até empresa bilionária, através de crescimento e sucesso, traição e crise, destruição e restauração. Meu celular vibrou com mensagem de Amara. Zoe acabou de propor uma ideia incrível para nossa plataforma de segurança de próxima geração. Devemos conversar amanhã. Sorri. Isso era o que importava. Não o drama ou a guerra corporativa, mas o trabalho contínuo de construir algo significativo. Quando voltei ao escritório no dia seguinte, havia um pacote na minha mesa. Dentro havia uma foto emoldurada. A foto original de Amara e eu de 20 anos atrás em frente à garagem dela segurando uma placa escrita à mão que dizia: Vórtice Infraestrutura de Dados. Nós construímos melhor. Havia um bilhete anexado na letra de Amara. Ainda construímos. Pendurei a foto na parede bem ao lado da minha janela com vista para a cidade. Essa é a história de como uma única linha de código e uma década de planejamento salvaram tudo que construí de pessoas que viam lealdade como fraqueza e funcionários como despesas. Se isso ressoou com você, se você acredita que empresas podem ser ao mesmo tempo bem-sucedidas e éticas, lucrativas e com princípios, adoraria ter você inscrito. Estamos crescendo uma comunidade de pessoas que pensam diferente sobre negócios, sobre liderança, sobre o que significa construir algo que dura. Clique no botão de inscrever-se e junte-se a nós. Juntos, podemos mostrar que fazer a coisa certa não é apenas moralmente correto, é estrategicamente inteligente. Obrigada por estar aqui.